Agora, um monte de coisa que tem nas empresas que parecem maravilhosas, parece que estão humanizando as empresas. Porque agora o cara chega, faz ginástica, ouve uma música clássica, fica relaxado. Para que eles fazem isso? Para o bem das pessoas ou para produzir mais? Suponha que eu chego na empresa, ouço a música clássica, faço a coisa e fico super bem e falo, patrãozinho, estou super bem, mas não vou fazer nada. O que vai acontecer com isso? Vai na rua, porque o patrãozinho só tem um robô. Assim como ele pega, coloca graxinha no robô, coloca as coisas no robô, para o robô ficar todo movimentado. Para que ele quer fazer isso? Para o bem do robô ou para a produção? E quando esse robô não prestar para nada, fora. Então se criou sistemas produtivos. E os homens passou a ser um sistema produtivo. Já não se busca mais a felicidade do ser humano. Já não se trabalha para o homem crescer, se trabalha para produzir. Ah, se produz, ganha. Se ganha, vai ser feliz. E aí que é uma coisa curiosa. Quanto mais o cara tem, mais angústia, mais ansiedade, mais medo, mais dor. E mais pergunta, e a morte? E a vida? Então, chega um momento em que nós temos que começar a refletir. O que são as coisas válidas da vida? E dizem que esse momento é quando nós começamos a pensar na morte. Existe na cultura tolteca, isso lá, na cultura mexicana, uma coisa que é você pegar a morte e tomar ela como uma companheira do dia a dia. Você sempre perguntar para ela, se eu fosse morrer aqui e agora, o que eu estaria fazendo? Se a resposta fosse, estaria fazendo isso que eu estou fazendo, significa que sua vida tem sentido. Porque aonde está o sentido? Para que serve o sentido da vida? Qual é a finalidade do sentido da vida? Para o futuro, que eu nem entrei ainda, e para o passado, que eu já passei, então o sentido da vida serve para onde? Só serve aqui agora, porque a vida é vivida aqui agora. Então, se nesse momento, quando eu perguntar qual é o sentido da vida aqui e agora, eu teria que perguntar, se eu fosse morrer aqui agora, qual é o sentido da vida? O que eu estaria fazendo? Se a resposta fosse, isso que eu estou fazendo, significa que esse aqui agora faz sentido. Então havia essa, digamos assim, um pouco essa técnica de descobrir o sentido da vida através dessa pergunta. Porque a morte valida definitivamente as coisas que nós estamos fazendo. Uma pessoa que se relaciona muito com essas coisas que, para eles, são a sua essência mais profunda e aquilo que ele pode perceber de mais eterno em si, ele sabe que quando ele apegar-se ao eterno, e se ele encontrar o eterno aqui e agora, esse momento pode ser eternizado se vier a morte. Ou seja, se vier a morte, a consciência dele pode entrar numa dimensão das coisas que perduram, das coisas que não se vão. Então, uma das grandes perguntas é, o que acontece na hora da morte? Também há várias tradições. Para uns, acaba tudo. Para esses, são poucos. São mais ou menos 5%, já falamos disso. Existe uma teoria que é exatamente relacionada com tudo isso que estou falando, que a consciência continua depois da morte. E que depois ela poderia novamente, voltar novamente a um corpo. Ou seja, que são as teorias da reencarnação. São as teorias que, se vocês forem estudar as tradições, são as teorias mais comuns das tradições. Falava Platão, falava Aristóteles e tudo mais. E até o catolicismo, se vocês forem estudar a vida do catolicismo, no século VI, mais ou menos, depois de Cristo, num concílio que teve em Constantinopla, o imperador Justiniano decretou abaixo da teoria da reencarnação. Foi por decreto, não existe mais. Assim como decretaram que a Terra era plana e todas essas coisas. Né? Mas o que se fala, por que tem muita gente que acredita na teoria da reencarnação? Porque se é uma teoria, ela teria que ter uma forma, pelo menos sensata, de comprovação. Porque senão eu não posso tomá-la como válida. Uma coisa interessante, quando nós dormimos, aonde vai a consciência? Desaparece, ou quando tomamos uma anestesia. Depois ela volta a estabelecer novamente. Então ela foi fora do corpo e voltou. Essas pessoas que se vê fora do corpo, então a consciência saiu e entrou. Então parece que a consciência tem algum mecanismo, e era isso que fazia parte dos mistérios, hein, das grandes civilizações. Ensinava como o cara tirar a consciência fora do corpo e voltar com a consciência para dentro do corpo. Ensinava-se a fazer isso. Era um dos mistérios.
Não se recomenda fazer isso hoje, mas era quando conhecia essas tecnologias, né? Porque assim como hoje o cientista dedica tempos em tempos para toda a sua energia mental para poder descobrir a mecânica de funcionamento do mundo concreto, os grandes pensadores, em algumas civilizações, dedicaram todo o tempo, toda a energia para descobrir como se faz o movimento da consciência. E tinha uma tecnologia para isso, entendeu? Entre aspas, certo? Então, mas o que nós podemos falar ou fazer como observação, já que não temos essa tecnologia? Fazer uma observação mais ou menos considerando o que nós podemos observar, o que é observável. O que é observável é isso. Você percebe que a consciência sai fora e volta quando a gente dorme, quando a gente toma uma anestesia. E o que é mais interessante se eu olhasse no espelho quando eu tinha 15 anos, e quando eu olho no espelho quando eu tenho 90 anos, o corpo é o mesmo, mas a consciência permanece. Então, ela não altera com o corpo. Ou seja, parece que há alguma coisa que está no corpo, mas não tem nada a ver com o corpo. No cristianismo, que é uma das formas de religião que não acredita na reencarnação, tem o juízo final. Ou seja, quando a gente morre, a consciência sai do corpo e vai para algum lugar. Segundo essa tradição, vai para onde? Para o céu. Ou para o inferno, sei lá onde vai. Mas no juízo final, o que acontece? O corpo sai da terra e a consciência o que faz? Volta a habitar o corpo. Quem já viu o corpo sair da terra? Ninguém. Então, é uma coisa que não está fundamentada. Não estou querendo criticar o cristianismo. Eu estou querendo mostrar que a consciência voltar para o corpo é uma crença também no cristianismo. Ou seja, só que ele acredita que volta uma vez só. Mas acredita. Então, reencarna uma vez só. A dúvida é quantas vezes. Mas todo mundo está falando do processo da consciência sair do corpo e voltar para o corpo. Então, o que se tem de mais comum de reflexões que se faz sobre como que acontece depois da morte? É por isso que teria o que se chamava da iniciação. A iniciação, que o pessoal pensa que é uma fantasia, porque eu sei que tem movimento aí que para as pessoas tem 20 iniciação. Mas a técnica da iniciação era uma técnica muito simples. O cara para de respirar até a consciência sair fora do corpo. Diz que sai sangue pelo ouvido, pelos olhos, para todo lado. Corre risco do cara morrer, mas às vezes não morre. Por isso que era uma tecnologia que tinha que ter alguém protegendo. Vocês sabem, por exemplo, que na pirâmide nunca foi encontrado nenhum corpo. Isso hoje é conhecido cientificamente, certo? Nunca foi encontrado nenhum corpo. Então, por que tinha um sarcófago dentro da pirâmide? Quando se lê os hieróglifos, o que se tem é que naquele sarcófago se colocava óleo, ali deitava uma pessoa, quando estava preparada, a consciência saía fora do corpo, ela entrava no processo de catalepsia, cientificamente, o cara era preparado para isso, se coloca eu lá dentro, eu ia morrer afogado. Era uma pessoa que já tinha passado por vários treinamentos e chegava a esse estágio. E aí ele era ensinado, passava um conhecimento para ele com ele fora do corpo, que parece que fica muito mais rápido a capacidade de compreensão. O corpo atrapalha muito. Então era uma forma de ensinamento. Bom, isso mostrando que existia um conhecimento científico do domínio do processo da morte. E que a pessoa teria que lembrar todos os corpos para quais ela passou. E isso ficou como uma tradição que chegou até a gente, que seria possível lembrar de todos os pontos onde a pessoa passou. Sabe o que está acontecendo recentemente? Não sei se vocês têm visto essas pesquisas. Teve um psicólogo que fez uma pesquisa muito interessante com hipnotizando as pessoas. Chama Regressões da Vida Passada com o Método de Cura. Muito interessante o livro, porque ele faz uma investigação muito científica, porque ele pega uma pessoa, faz a regressão, a pessoa fala, bom, ele começa a fazer uma regressão com a pessoa e a pessoa chega ao útero da mãe. E aí ela começa a falar o que a mãe fez. Aí ele vai lá e pergunta para a mãe comprova. Certo? Aí ele volta a regredir novamente, a pessoa começa a falar outro idiomas inclusive mortos, de 300, 500 anos atrás. Certo? Ou de 200 anos atrás, ou de 100 anos atrás. Ele pegou esses que voltou um pouco, 40, 50 anos, e foi até o local onde a pessoa falou. Estava o nome dela, o endereço, tudo comprovado.
E tem um outro cientista que não gosta de trabalhar, que é um médico americano, os livros dele também são publicados, depois eu tenho, quem quiser referência, ele não faz isso com a pessoa com regressão, ele não usa hiperotismo porque acha que isso induz muito a pessoa. Então o que ele faz? Quando nasce uma criança, e ela fala, eu não nasci aqui, eu não sou daqui, eu sou de tal local, minha família é tal, e eu falo tal idioma, e a criança começa a recordar uma outra vida, mas perto desse período que nós estamos existindo. Ele pega esse caso, checa tudo para ver se a criança não saiu da cidade, verifica se não é um fraude, realmente, e vai no local onde a criança está falando, e vai lá e comprova a morte, como ela fala que morreu, tudo como ela fala. O que mais curioso disso é o seguinte, que é a única coisa que eu queria, é que quando a pessoa chega a esse ponto de chegar no útero, e que você manda ele regredir, não acaba a vida, ele encontra uma outra vida. E ele começa a lembrar dele com uma outra personalidade. Então, o que falam as tradições sobre isso? Fala que quando nós morremos, essa consciência, eu sou Luiz Carlos, tudo continua tal como é do outro lado. Mas quando eu volto a nascer, eu esqueço. E aí eu assumo a minha personalidade de Luiz Carlos. Porque se vai que eu era Maria na vez passada, seria chocante para a minha personalidade. Não que eu tenha preconceito com as mulheres, mas a minha personalidade ficaria chocada. Então, ou seja, o esquecimento não se dá na hora da morte. Diz que se apaga por um período, depois volta a restabelecer mais na frente. Mas se dá na hora do nascimento. Então, na verdade, a morte está mais perto do nascimento do que da morte. Assim, está quase encontrando a morte e o nascimento. Agora, o que é curioso é que nessas regressões desse cara, acontecia exatamente isso. Ele falava, bom, lembra? Ela vai lembrando, e aí, antes, bom, ela lembra o momento de morte. Tem uma experiência, eu vou contar para vocês, que é um pouco traumático o livro, porque ele vai contando a experiência desdoída, porque pega pessoas que têm traumas, né? Que é um psicólogo. Ele pega uma pessoa, por exemplo, que tinha medo de rato. Certo. E aí ele vai fazendo uma regressão com essa pessoa. Aí ela começa a lembrar. Ela lembra do útero da mãe, ele pede para lembrar um pouco antes, ela vai lembrar 400 anos, por exemplo, anterior. Aí ela começa a falar que estava no sogro, no castelo, perto de um castelo, ela era uma camponesa e tal, e que o marido dela foge e ela é pega e colocada numa torre. Certo? E nessa torre eles começam a torturar ela para ela contar onde estava o marido, ela não sabia onde estava o marido, não pôde contar, eles deixam lá e esquecem. E ela foi debilitando e os ratos vêm e comem ela. Aí ele começa a falar, o que você está sentindo? Ela vai descrevendo. Ah, está comendo. E agora? Ah, eu estou fora. E agora? Agora os caras estão comendo meu corpo. E que aí, o que você sente? Nada, não tem nada a ver com esse corpo. Ela começa a descrever. E os filhos dela estavam lá no outro lugar. E os seus filhos? Ah, seu filho está lá. E como é que eles estão? Estão com fome. E aí? Ah, não tem nada a ver com isso agora. Eu não sou isso. E aí ele vai pegando esse ponto. Depois ele vai com ela para frente. Até que ela volta a nascer. Quando ela vai voltar a nascer, ele fala, e agora? Bom, agora eu entrei no corpo, agora eu estou no útero da mãe, ela continua sendo ela mesma. Quando ela nasce, ela esquece. Mas no processo de hipnose, ela volta a lembrar tudo. Aí ele fala, bom, quando a pessoa sai do corpo, e que ele perguntava para ela assim, e aí, o que adiantou a vida? Ela falou assim, nada. Eu vim aqui para aprender esse mistério, e não aprendi. Vou ter que voltar. Dizem que a gente vem na vida para aprender esse mistério, de que nós somos eternos, que nós temos a relação com a eternidade. E, curiosamente, o que é que nós buscamos? Nós não buscamos sempre a eternidade, a liberdade e assim por diante. Não são esses os arquétipos do ser humano? A justiça, a beleza, a bondade, a liberdade, a eternidade, não são esses os processos do ser humano? Curiosamente, nós temos uma intuição do que temos que fazer, mas nós buscamos a eternidade nas coisas. Então, para ser eterno, o que eu faço? Gero um filho. Mas o filho morre, então eu escrevo um livro. Mas se ninguém lê, então eu planto uma árvore. Então eu estou buscando a eternidade aonde? Nas coisas. Então nós estamos sempre buscando eternidade. Eu estou sempre buscando liberdade. Sabe por quê? A vida sempre... Veja, para eu caminhar, o que acontece quando eu caminho? Alguma coisa ficou. E alguma coisa está nascendo.
Então, se eu caminho na vida, o mistério da morte está na própria vida. Se eu apego às coisas que eu tenho e não quero deixá-las para trás, eu nunca vou sair de onde estou. Então aí nasce aquela pessoa que dá uma batalha tremenda e constrói a sua casa. Aí a vida abre uma oportunidade, mas e meus amigos, e minhas casas. E aí ele opta por ficar detido. A vida, ela é a vida se caracteriza por uma expansão. Por isso que nós temos esse anseio por liberdade. Por exemplo, eu gostaria de ter mais espaço físico ou menos espaço físico. Eu gostaria de ter possibilidade de movimentar por toda a Terra, não é isso? Então o que eu quero? Mais espaço físico. Eu quero ter menos energia ou mais energia, mais disposição? Mais energia, mais disposição. Então eu quero expandir a energia. Eu quero expandir meus sentimentos. Eu quero participar, eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero expandir. O que a vida tende então aqui? A expandir. E se ela expande, o que ela vai sair? O que vai acontecer? Se eu caminho, eu vou sair de um lugar e ir para outro. A vida e a morte se coincidem sempre no mesmo ponto. Nascimento e morte estão sempre juntos. Quando eu olho para o sol, nesse momento, para mim, ele está o quê? Para a gente aqui, morrendo. Lá para o outro lado, nascendo. Então está coincidente o quê? Vida, nascimento e morte. Então quando eu caminho, alguma coisa está nascendo, um mundo novo. E alguma coisa está ficando para trás, está morrendo, o mundo velho. Então, está sempre quando eu desloco, quando a vida expande, que a função da vida é expandir, sempre vai haver nascimento e morte. Então, o processo da vida e da morte, que eu vou viver lá no final, da forma mais mágica e mais maravilhosa possível, está acontecendo também aonde? Aqui e agora. Agora que terminar essa palestra, nós estamos saindo. Isso aqui apaga. E lá na frente começa uma nova coisa. Algo morreu e algo nasceu. Então nós estamos participando sempre desse mistério. Do mistério da vida, daquilo que está nascendo, e do mistério da morte, daquilo que está passando para o outro lado. Mas, e a consciência? Estava antes, está agora e está depois. Então, se fala uma coisa muito interessante nessa escultura, que a vida é eterna. Ela sempre vai de algum lugar para outro. A consciência, que é a nossa, que é aquilo que nós entendemos por vida, esses átomos saem daqui e vai para algum lugar. Essa forma sai daqui e renasce em algum lugar. Essa ideia sai daqui e renasce em algum lugar. A consciência sai daqui e passa para algum outro local. Então a vida ela é sempre eterna e sempre dinâmica. Ela está sempre indo e sempre voltando. Simplesmente quando nós nos identificamos com alguma coisa e perdemos essas coisas, temos essa sensação de perda, de morte, de angústia. Quando, por exemplo, eu estou muito identificado com o meu carro e roubo o meu carro, às vezes dá vontade até de suicidar, né? Não tem mais sentido a vida. Você imagina um cara que deu toda a batalha da vida dele para ter aquilo. E se sacrificou por aquilo. E aí vai o cara, pum, leva aquilo. E curiosamente, a morte tem esse mistério do nascimento. Os orientais falam que você sempre vai perder aquilo que mais gosta e sempre vai estar onde menos quer. Isso que faz parte do mistério. Para o filósofo, às vezes, até é fácil de entender isso. Porque a filosofia busca a sabedoria, busca o conhecimento. Então ela busca o conhecido ou o desconhecido? O desconhecido. E o desconhecido é onde é? Normalmente, onde nós queremos estar? Vocês estão numa festa, você chega numa festa, tem um monte de pessoas. Quem é que vocês buscam? O conhecido. Mas se nós fôssemos filosóficos, o que a gente tinha que buscar? O desconhecido, porque eu quero conhecer. Tá certo? São coisas muito... A filosofia é toda ela fundamentada no senso comum. Qualquer pessoa pode ser filósofo. Se não for no senso comum, se uma ideia é complicada, desconfia. Certo? Se você não pode entender, é muito provável que esteja errado. Então, a filosofia é fundamentada num senso comum. Não é um intelectualismo confuso. Não é esse ecletismo hoje. Porque hoje a filosofia, às vezes, o mundo metafísico caiu na inutilidade.
Então, quanto mais confuso, melhor, para ninguém entender. Então é assim, isso aqui é corpo, não é corpo. Isso aqui é um conjunto de átomos agrupados. Eu posso ver de uma outra ótica. Mas, curiosamente, esses caras que defendem essa tese, quando vai beber água, não tem dúvida nenhuma que esse vai lá e pega o copo e leva lá. Mas que é metafisicamente complicar a coisa. Por quê? Porque ele não tem nenhum compromisso quando vai usar. O filósofo sabe que isso aqui é relativo. Isso é copo, isso é uma realidade relativa, mas o relativo tem tanto valor como qualquer outra coisa, porque a vida exatamente consiste em encontrar as relações. Isso aqui é uma caneta, eu sei que é relativo, mas eu saber aonde se aplica essa relatividade é de uma utilidade a toda a prova. Essa parede, ela é relativa porque um raio-x passa por ela, então não é tão concreta quanto a gente imagina, mas para o meu corpo é uma realidade nada relativa. Quem quiser, experimenta depois. Vai ver que o corpo não vai achá-la relativa. Mas o intelectualismo leva as coisas para um campo de ecletismo, onde nada se define, nada se sabe. E onde a vida não tem que encontrar razão de ser, não tem que encontrar nada, porque tudo é relativo. Não, a filosofia não trabalha assim. A filosofia é um negócio comprometido. E quando eu falo que isso aqui é relativo, e, portanto, essa parede não existe, eu teria, ao sair daqui, necessariamente que passar pela parede. Certo? Porque senão eu não sou coerente com a minha visão de mundo. Isso é imoral. Certo? Quando eu penso de uma forma e não ajo em conformidade com o que eu penso, significa imoralidade. Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Certo? Isso não é muito ético. Certo? Então a filosofia se fundamenta num senso comum. E dentro disso, todos essa visão que nós vamos pegando das culturas, da vida, essa visão que nós vamos pegando da cultura da morte, nós vamos moldando uma conduta. De tal maneira que talvez o aqui e agora consiste em fazer exatamente o que nós estamos fazendo. Compreender um pouco mais daquilo que é eterno em nós. Essa consciência que sempre teve aí, sempre está indo, que sempre está vindo. Essa eternidade. E chegar um dia a gente a compreender profundamente essa eternidade. Ou seja, a busca desse mistério. Não significa que vamos entendê-lo agora, não significa que vamos entendê-lo rápido, mas significa que vamos abrir a nossa mente para uma outra perspectiva, não somente materialista, para uma perspectiva espiritual, para uma perspectiva metafísica. Não uma espiritualidade fundamentada em crença, mas fundamentada num senso comum, numa experiência íntima nossa. Já dizia Buda, não acredita nada que falem para vocês, nem que se for eu que fizer. Falar, mas procure não negá-la, procure entender as ideias e vivê-las, porque aí verá, e se verá, essa visão vai te fundamentar, o que é certo e o que é errado, mas você terá que ter a sua própria experiência. A experiência minha não serve como fator para uma pessoa falar isso é certo e isso é errado, você terá que ter a sua própria experiência. Ou seja, todo mundo tem que viver a sua vida, todo mundo tem que se comprometer com a vida para que possa ter experiência, e para isso tem que expandir a vida, e a vida consiste nisso. Às vezes entrar onde menos conhecemos, às vezes arriscar, e às vezes envolver mais seres. Um grande mistério da vida é o próprio ser humano. Porque se nós queremos conhecer coisas, um cachorrinho dentro de casa nos ensina muito, não ensina? E uma criancinha, ainda que não é nossa. Nos obriga a conhecer muitas coisas, nos obriga a abrir mão de muitas coisas, nos obriga a conhecer as pessoas. Às vezes um relacionamento nos ensina muito. O que mais mistério é o relacionamento entre seres humanos. Talvez o segredo do ser humano, o mistério do ser humano está onde? No próprio ser humano. Nada melhor para mostrar o que eu sou, um ser humano. Porque quando eu estou sozinho, isolado, e está só meu cachorrinho, ele não pensa, então eu posso falar com ele nunca vai falar comigo, você está errado. Né? Mas tenta fazer isso com um amigo, e você vai ver a complicação que dá, porque ele nunca concorda. E às vezes nos fala contundentemente por que estamos errados. Ou seja, nos mostra, funciona como um espelho para a gente. Então, quando nós estamos buscando esse segredo da morte, nós temos que dedicar muito à vida, muito comprometimento com a vida. Muito problema, porque através dos problemas, não um problema que eu vou buscar porque eu vou colocar a mesa de lado porque é um problema, não, isso é burrice. Tá certo? Um problema é mais compromisso com a vida, de tal maneira que eu tenho mais necessidade de saber, de conhecer, de falar, de me expressar, de me relacionar. Então isso vai fazendo com que cada vez mais vai se abrindo mais os mistérios, mais o conhecimento da vida. Nós recomendamos que nunca se faça isso sem a tradição,
Porque assim não seríamos bons médicos se começássemos do nada. Existe muito conhecimento sobre esses assuntos que nós estamos falando. Eu não estou falando nada de improviso, não é nada meu essas coisas. Isso é simplesmente porque estudo filosofia há mais de 20 anos. Então o que eu estou fazendo é uma síntese bem resumida, para que vocês sintam que existe muita cultura sobre a morte. Muitas civilizações que falaram da morte. O Egito foi uma cultura fundamentada na morte. Deslocavam pedras dentro das pirâmides, tem detalhes de construção que eu não vou entrar, às vezes um dia eu posso fazer uma palestra sobre isso. Detalhe de construção, porque eu sou engenheiro, adoro esse negócio, né? Detalhe que não é impossível fazer, tecnicamente, hoje é tecnicamente impossível. Aí fala, bom, eles deviam dominar uma tecnologia, mas não existe nenhum vestígio de máquinas, nada lá. E como eles faziam? Ninguém sabe. Então existia uma tecnologia, ou seja, só que uma tecnologia que foi desenvolvida em função da experiência que tinha, como o conhecimento de determinadas leis que nós não investigamos. A ciência atual, por exemplo, sabe que há coisas impressionantes, por exemplo, que há comunicações à distância entre seres humanos. Eu trabalho com telecomunicação. Para fazer uma comunicação à distância, daqui, por exemplo, na Rússia, eu tenho que jogar um sinal no satélite para poder descer lá do outro lado. Tem que navegar através de 2 satélites à vez, porque quando o satélite está em oposição, tá certo? Agora, como é que um ser humano pode comunicar um pensamento daqui do outro lado? Porque deve ter alguma tecnologia que nós não dominamos, que não é milagre. Nós não acreditamos em milagre. É uma tecnologia que nós, por não pesquisar, não temos. E dizem que, às vezes, tinham. Tá certo? Blavatsky fala que os egípcios falavam de espelhos mágicos. Não sei se vocês já viram isso. O pessoal olha uma bola de cristal e vê do outro lado. Isso é tradição antiquíssima. E o pessoal gozava dela. E se visse televisão hoje, não seria um espelho mágico? Eu olho e vejo o que está acontecendo lá na Rússia. Mas talvez não transportasse o sinal da forma como nós fazemos, via satélite. Transportasse de uma outra forma. Por que não? Se falavam disso, se está escrito isso, significa que pode ter muito mistério que nós desconhecemos. E um mistério que normalmente essa cultura fundamentava no conhecimento da vida e da morte. Principalmente nos conhecimentos que nós não pesquisamos muito, no campo metafísico e no campo espiritual. Nesse campo que a gente resume esse negócio que é além do físico, ou para além da morte, não é objeto de investigação. E a gente deixa isso para uma religião que tem caído num sectarismo e que está cada vez mais fanatizada, e para uma metafísica cada vez mais confusa. Então essa é a proposta nossa em Nova Globo. Voltar novamente a uma religiosidade fundamentada realmente no encontrar dentro de nós aquilo que está para além da matéria, e numa metafísica, onde as ideias estejam bem organizadas e que eu possa compreendê-las não só no mundo metafísico, mas de alguma forma trazê-las até o mundo concreto e poder viver no meu dia a dia, para que sirva no meu dia a dia, para que eu possa encontrar respostas para os meus problemas cotidianos, para que eu possa pensar sobre a origem do universo, para que eu possa pensar sobre a origem da vida. Porque hoje nós estamos proibidos de pensar. Quem é que pensa sobre a origem do universo? O cientista. Quem é que pensa sobre depois da morte? Os religiosos. Então, o que eu penso? Não, já está pensado. Dizem que a única coisa que nós levamos de uma vida para outra são aquilo que nós compreendemos por nossa própria conta. O resto tudo fica. Aquela ideia que eu compreendo por minha própria conta, que são minhas ideias, não é invenção, porque as ideias não se inventam, são sempre as mesmas, mas uma hora eu compreendo. Você já viu quando a gente fala assim? Caiu a ficha. Então esse agora é meu. Diz que é a única coisa que nós lembramos para outra vida. O resto tudo fica. E se nós não pensamos, o que nós vamos levar para outra vida? E se regressões da vida passada, esse cara chega a essa terrível conclusão. Quando o cara acaba de desencarnar, ele pergunta, e aí? Nada, ficou nada. Terrível, né? Ou seja, como se fosse uma folha arrancada sem nada. Por quê? Porque hoje está proibido pensar. A religião fundamenta em dogma. A ciência, gozado que a ciência, vocês sabem que é o que tem mais consciência de que não sabe nada é a ciência? A ciência hoje sabe que a matéria que nós analisamos no universo, que nós conhecemos, que essa matéria concreta que se pesquisa hoje, parece que é mais ou menos 20% da matéria do universo. O resto é matéria negra. O que é matéria negra? A única coisa que eu sabe é que o movimento dessa matéria concreta é muito influenciada por essa matéria negra. Então nós não conhecemos nem a causa do movimento. Agora, recentemente,
fizeram uma outra descoberta que 80% dessa matéria negra, parece que 60% é energia negra. Ou seja, é tudo negro. Que se conhece muito pouco. E dessa matéria se conhece muito pouco. Por quê? Entre aqui e o Sol, tem mais espaço ou matéria? Essa matéria densa. Espaço. Entre o elétron e o núcleo, tem mais espaço ou matéria? Espaço. Então aqui dentro tem mais espaço ou matéria? Espaço. Então nós temos mais espaço que matéria. E o elétron? Ninguém nunca conseguiu pegar o elétron. Parece que é só espaço. Parece que nós estamos falando de espaço. Então tudo são mistérios. E a ciência sabe. Então o que a ciência conhece? Ela sabe que conhece um mistério. Os ignorantes não são nós, que às vezes não conhecemos nada. E aí somos esses robozinhos produtivos. Por isso angústia, por isso ansiedade, por isso medo. Por isso fome, por isso miséria. Porque pensamos mal a vida, agimos mal. Agimos mal, geramos problemas sociais. E aí vem toda essa problemática que nós conhecemos hoje. Bom, e nós achamos que a filosofia pode ser uma saída do momento atual por causa disso. Temos que voltar novamente a pensar. E fundamentalmente, temos que voltar a fazer com que o homem trabalhe, não para fazer coisas, mas para que aprenda mais profundamente sobre si mesmo. Para que cresça, para que se realize, para que seja feliz. Certo? Para que descubra os mistérios da vida. Então essa é a proposta que nós fazemos e convidamos vocês todos para o nosso curso de filosofia, evidentemente. Porque vale a pena falar só disso não. Ter aulas constantemente dessas coisas. Estruturar isso de uma forma mais organizada e para que a gente possa depois, experimentando na vida. Chegar na escola, eu experimentei e não funcionou. Mas como você fez? Ah, não, isso não foi bem assim. Esse diálogo, essa vivência, essa experiência, isso é fundamental. Lembra sempre que a vida tem uma componente intelectual e uma componente concreta. Eu vou na faculdade, eu aprendo intelectual. Eu fui para a faculdade, tirei as melhores notas do mundo. Sou o melhor médico do mundo porque tirei as melhores notas. Nunca operei ninguém. Quem quer operar comigo? Você está vendo como é que nós sabemos que a vida tem uma componente prática? Eu tirei nota 10 e sou o melhor engenheiro do mundo, mas nunca construí uma casa. Quem que tem aquele dinheirozinho justo contado, quem me dá para eu construir a casa para ele? Não vou arriscar. Por quê? Porque nós sabemos que a vida sabe também, não é só mente. Tem que saber colocar no mistério. E quem não tem motivação, não tem esse astravão, vamos lá! Porque se você passa uma ideia para o cara fala para você assim, pode ser. Você acredita? É uma brincadeira que se faz. Eu vou entrar no avião, o cara, o melhor comandante de avião do mundo. O melhor piloto do mundo. Voou não sei quantas mil horas. Aí eu vou entrar no avião, o cara está parado na porta do avião. Estou desconfiado que o avião vai cair. Quem é que entra? Percebe que tem uma componente prática, uma componente intelectual e uma componente, cara, tem que ter fé, tem que ter fogo, tem que vai dar, e porque eu vou fazer, dá. Isso faz diferença. Então temos que saber mover a vida, porque senão não vai dar tudo errado. E a gente acha que é azarado. Eu faço tudo certo, dá tudo errado. Gente. Contraria a ordem do universo inteiro. Né? Eu ponho o copo tudo certinho, mas a água cai. Não, com certeza você não está pondo certo, é mais provável. Então, se estamos tendo angústia, ansiedade, medo, tem alguma coisa errada. E temos que encontrar a resposta para isso. Isso eu não convido a todo mundo. Não fazer somente uma reflexão sobre o amor, fundamentalmente sobre a vida e sobre os mistérios. Tá? Para além disso que nós chamamos de vida física. E quem sabe para além da morte, porque é exatamente isso o mistério, tem relação com a eternidade. Bom, agora eu abriria um pouco para debate, não muito, porque parece que aqui eles exigem que a gente termine 8h30 e eu penso que já falei muito, né? Se quiserem perguntar algumas perguntas, dentro do tema, né? Vamos por ordem, depois de vocês. O que me motivou até aqui é uma dúvida mais concreta, né? Se eu souber, né? Você falou de muita coisa abstrata. Isso é muito abstrato. Mas o que me intriga muito é essa questão da morte prematura, da morte acidental, da morte por cataclismo, da morte por guerras, né? Enfim. E é engraçado que esse filme de Hércules, que passou aí, esse desenho animado, ele mostra assim, quando alguém entra no Vale da Morte,
alguém vai lá em cima e corta o cordão de prata, né? E aí soma mais um lá no contador, tem um contador. Aí eu queria saber de você se existe esse tempo para cada um, essa coisa do destino de encontrar a morte em tal tempo, e se tem alguém que fica gerenciando esse processo para essa visão, o cordão de prata, ela vai lá, opa. Essa visão, quando eu antropomorfizo alguém, isso é simbólico. Não há essa antropomorfização, tá? Não é uma visão simbólica. O que falam é o seguinte: nós temos 7 pontos de morte. E esses 7 pontos começam desde o início das encarnações. Em algum ponto desses vamos dançar. No 7º, com certeza. Vocês podem perceber que alguém que já viveu mais tempo vai saber. Eu já deve ter passado por uns 2, 3. Tem alguns que a gente identifica, claramente. Tem outros que parece que a gente passa despercebido, porque são processos internos. Mas dizem que já dominaram esse, já teve civilização de conhecer isso. Quando se fala, o grande problema nosso, nós somos muito traumados com esse negócio de morrer cedo. Certo? Mas imagina, eu passo uma vida toda e não lembro de nada. É pior do que morrer cedo, não é? Há pessoas que viveram 20 anos só e tiveram muita experiência. Eu pergunto para vocês, passar um dia inteiro sem aprender nada é como se jogasse o dia fora, não é? Quantos nós já perdemos? E nem temos peso de consciência. Então, há tantas vidas e tantas mortes, que uma menos, uma mais, assim, para a vida, porque a vida é eterna. Nós estamos muito identificados com o corpo, por isso ficamos traumados com as catástrofes. Mas para a vida não, a vida amanhã eu gero outro, certo? Amanhã ele nasce outra vez, então é sempre um ciclo. Não é tão traumático assim como para a gente não é traumático perder 2, 3, 4 dias sem fazer nada. É como se amanhã tem outro dia, certo?